dia, continuação do nosso estudo aqui. Hoje nós vamos estudar sobre alma, a alma, ok? Estamos então na página 104, pergunta 134. Vamos fazer nossa oração para que nós possamos estar sempre protegidos aqui, né? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento desse estudo, nos protegendo de qualquer interferência exterior. Nós pedimos, Senhor, que nós possamos ter boa intuição, que nós possamos, Senhor, poder passar para esses nossos irmãos que estão aqui desencarnados e esses irmãos que estão na live assistindo, possam entender um pouco sobre a alma. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, vamos estudar aqui a alma, né? A pergunta 134, Kardec pergunta ao espírito: que é a alma? Ao espírito responde: um espírito encarnado. Ou seja, a alma nada mais é do que um espírito. Por exemplo, eu estou aqui encarnado hoje a minha consciência é Luiz Eduardo Rebel Franco, né? Eu sou um espírito, mas quando eu estou nesse estado que hoje estou, né? Ninguém fala eu como espírito, fala que eu tenho uma alma. Então, a diferença que nós temos que entender é que quando nós estamos encarnados, as pessoas nos chamam de alma, denominamos alma. E quando voltamos para o mundo espiritual ou para a erraticidade, é chamado de espírito. Nada mais é do que palavras, denominações, só para diferenciar. Mas alma e espírito é a mesma coisa. Só que para quem está encarnado, denominou-se alma. Então, fala-se assim, Rebel tem uma alma. Ninguém fala, Rebel tem um espírito encarnado, porque eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Eu não tenho espírito, eu sou um espírito. Isso aqui é uma roupagem que eu uso nessa vida, nessa minha vida que eu estou vivenciando. Então, alma e espírito são a mesma coisa, porém, quando nós estamos encarnados aqui no mundo corporal, denominamos alma. Quando nós vamos para a erraticidade ou para o plano espiritual, né, são denominados espírito, ok? Então vamos lá. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito, nada mais do que eu acabei de explicar, ok? Aí na letra B ainda ele pergunta assim: as almas e o espírito são, portanto, idênticos à mesma coisa? Aí os espíritos respondem: sim, as almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Ok? Então, nós estamos aqui no mundo corpóreo, né? Vivendo essa vida corporal, eu tenho uma alma, mas porém sou um espírito. Mas aqui vamos denominar como alma. Como partir para o outro lado quando falecermos ou morremos na palavra daqui das pessoas que não compreendem que o espírito é imortal, nós somos imortais. O que morre só é esse corpo aqui, mas a nossa vida espiritual continua. Então, quando nós estamos lá do outro lado, somos espíritos, ok? Aí na 135 ele pergunta assim: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem: há o laço que liga a alma ao corpo, né? Então, para a gente estar unido a esse corpo aqui, para dar vida a esse corpo, dar movimento a esse corpo, né? Isso aqui é matéria, esse corpo é matéria, né? Então, para a gente dar movimento a esse corpo, a gente tem que se unir ao espírito, né? Porém, como que se faz essa união? Há um laço.
Que laço é esse? É um cordão que se chama cordão prateado, né? Então, enquanto existia esse cordão unido ao corpo, esse corpo tem vida e esse corpo tem uma alma ou um espírito que habita esse corpo, né? Então, esse laço, ele é que faz a nossa união. Ele que faz a nossa união, né? Enquanto existir. Então, quando a gente está lá do outro lado, como se identificar um espírito encarnado de um espírito desencarnado? Ou seja, quando você vai ver que lá eu estou aqui e não lá, vivendo lá, por esse cordão, porque ele é conectado ao corpo. Então, aonde eu for, né, se minha imaginação, né, se minha mente, meu pensamento, eu quiser estar lá agora vamos supor aí, no Rio, eu estou em Campos do Goytacazes, se eu quiser estar no Rio agora, né, andando por lá, passeando na beira do mar, lá no Lido, Copacabana, para onde eu quiser, eu estou. E junto vai esse cordão. Então, se algum espírito desencarnado estiver lá, ele vai me reconhecer que eu estou vivo aqui no mundo corporal pelo meu cordão prateado, que eles logo vão ver. E eles não possuem, esses espíritos encarnados não possuem mais esse cordão, porque ele não está vivo aqui no mundo corporal. Então, o que acontece? Né? Ele percebe que eu estou vivo, ok? Então vamos lá. Aí na pergunta, a letra A ainda, ele pergunta assim, de que natureza é esse laço? Né? Aí os espíritos respondem, semimaterial, isto é, da natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar um com o outro, por meio desse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, né? Então, é como, para quem entende de computador, entende de joguinho, não tem aquele joystick, né, que fica com aquela manetezinha, né? Para você aquilo funcionar, você tem que estar conectado aonde? No computador, né? No computador. Se não tiver comunicado ali conectado, a manete não vai funcionar, não vai poder mexer com o seu joguinho. A mesma coisa é a gente. Se a gente não tiver esse corpo fluídico, né, esse laço, né, nosso corpo não vai se movimentar. Porque é ele que dá o movimento, ele que faz a ligação entre a gente e esse espírito. Então, se eu levanto o braço, né, é porque eu estou conectado lá e o meu espírito recebeu a mensagem e ele se conectou, ele movimentou o braço. Né? Se eu olhar para o lado, né, esse laço que está aqui está conectado ao meu espírito e ele fez a movimentação. Fez a movimentação. Ok? E ainda, ele fala assim ainda. Ele fala, o homem, portanto, formado em 3 partes essenciais. Então, ele vai dar as 3 partes essenciais que nós somos formados. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo a dos animais, é animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, o mesmo princípio vital. O que é princípio vital? É a energia, né? É a vitalidade daquele corpo, né? Então, esse princípio vital é o mesmo que dá nos animais e na gente, né? Aí tem a segunda. A alma, espírito encarnado que tem no corpo, a sua habitação. Então, a alma, o espírito, né, ele tem o corpo como a sua casa. Como a sua casa, né? Então, quando fala assim, cuide da sua casa, né? Você fala assim, eu não tenho casa. Não, quando você tiver, né, numa consulta espiritual com algum espírito, né, eles usam muito desse termo, né? Você precisa cuidar mais da sua morada, da sua casa. Aí você fala assim, eu não tenho casa. E está falando do seu corpo, né?
você precisa cuidar mais do seu corpo, você precisa mais tratar ele melhor, não comer qualquer bobagem, né? Não ficar bebendo coisas ruins, que isso estraga a sua morada, o seu corpo. Não ter pensamentos ruins, não se deixar abater pela depressão, pela tristeza, que isso afeta a sua morada, que é o corpo, que é a casa onde o espírito ou a alma habita, ok? Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeira envoltória ao espírito e liga a alma ao corpo, tais no fruto germe, o pisperma é a carne. Então, o terceiro, o princípio intermediário, né? Então, nós temos, né, o princípio vital, nós temos o espírito e temos o perispírito. Então, essas três partes essenciais é que o homem é formado. Olha só, o homem é formado por princípio vital, que é a energia, né? O corpo, que é isso aqui, e o perispírito, né? Então, em si é isso que nós temos, né? Então, vamos parar aqui na 135, né? E amanhã a gente estuda 136, ok? Deixa eu anotar aqui, que eu sempre deixo anotadinho, para mim não me perder nos meus estudos, né? Que é muito bom a gente estudar e anotar onde a gente parou, para que nós não nos percamos. Então, deixa eu dar uma anotadinha aqui. Aí. Então, estamos aqui. Vamos então agradecer a espiritualidade, né, que está aqui presente, nos ajudando, nos auxiliando, esses nossos irmãos que são trazidos aqui para estudar conosco, né? E vamos agradecer. Bom Espírito presente aqui, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela ajuda, obrigado pelo estudo, muito obrigado. Obrigado por esses irmãos desencarnados que são trazidos aqui. Que eles possam entender que eles têm que praticar o bem, eles têm que fazer o bem para sair dessa frequência que eles estão, para que os nossos irmãos caravaneiros possam resgatá-lo, possam ajudá-lo. Porque esses irmãos estão aí para ajudar, para levar esses nossos irmãos que ainda não perceberam que estão num lugar não muito bom, fazer as coisas certas, ter oportunidade, melhorar e continuar a sua evolução. Sendo assim, damos como término o estudo de hoje. Que assim seja, e assim é.